E olhando para a trajetória da advocacia criminal, do escritório, enfim, consolidado, talvez tenha um dos casos mais emblemáticos que a gente tem, e vocês tiveram uma grande notoriedade a nível nacional e talvez internacional, que é o caso Kiss. Como foi essa preparação, como foi o primeiro impacto, como foi, está sendo, na verdade, todo esse acompanhamento do caso Kiss enquanto a figura do advogado criminalista, né? Então, quem é o Bruno, quem é o Mário, que está trabalhando nesse caso? Qual foi essa preparação técnica, emocional? Como que construíram isso? Acho que tu começa aí, né? Porque o primeiro contato foi teu. Nós assumimos o caso Kiss, seguramente um dos casos mais difíceis, não só do ponto de vista do próprio fato, das dimensões da tragédia em relação a mortes, mas especialmente do modo de comportamento e atuação que nós, enquanto advogados da mesma cidade onde os fatos aconteceram, teríamos que ter, com cuidado de respeito à nossa atividade, a coragem de assumir um caso como esse, um respeito às vítimas, mas pautando sempre a necessidade de atentarmos para os postulados democráticos de qualquer processo, de qualquer cidadão. Então nós tivemos uma conversa, naquela ocasião o Bruno estava viajando, eu estava em Santa Maria, acabei aceitando o caso, e nos dias seguintes o Bruno chegou, e quando nós, se diga desde logo, nós temos uma afinidade extremamente grande, eu e o Bruno, quando tratamos dos casos, parece que a gente se conhece há muito mais tempo do que realmente nos conhecemos, de modo que as percepções que nós tivemos sobre o caso, mesmo sem nos falarmos, foi exatamente a mesma, né, Bruno? E de que deveríamos aceitar um caso como esse, pela nossa dignidade e coragem de sermos advogados, e de, ao mesmo tempo, respeitar o processo e as dores de todos, das pessoas vitimadas e das pessoas acusadas, para poder levar até o termo final, como estamos fazendo até agora, e me parece que somos só apenas nós e um outro colega, que estamos literalmente desde o início, e de um processo que ainda vai longe. Então, a repercussão do caso, ela começou literalmente no primeiro dia para nós, não só do fato em si, para as pessoas e para a comunidade em geral, mas para nós, o impacto nas nossas famílias. Eu tinha filho quase recém-nascido, fiquei muito tempo sem vê-lo, durante 3 ou 4 meses em que a prisão estava mais em vigência, então aquilo demandava viagens diárias ao presídio, retornos para a imprensa que eram incessantes, estudo do caso, porque nós estávamos num período em que a delegacia fazia muita carga a respeito da investigação, e vários processos incidentais de habeas corpus, de cautelares. Então aquilo tomou conta de tal maneira do escritório que, pelo menos para mim, acredito que até para o Bruno, durante um tempo nos subtraiu da permanência de amigos, família, e até às vezes de nós mesmos, sabe? Das outras coisas que a gente deixou de fazer, de atividades de lazer, porque aquilo foi um momento muito, muito profundo e necessário de atendimento ao caso. Foi um processo em que não se tem como se preparar previamente a ele. A gente vê várias pessoas oferecendo cursos de mentoria em tribunal do júri, mentoria em recursos para tribunais superiores. Um processo como esse, ele não tem preparação prévia. Não tem como ter alguém que diga assim, eu estou preparado para um processo desse tamanho. É um processo que tem toda uma dor coletiva envolvida e que, principalmente quem está na cidade, parece que está indo contra essa correnteza, né? Existe um luto coletivo e tu estás indo na defesa de uma pessoa que está sendo acusada, justo ou injustamente é o processo que vai dizer, mas a opinião pública está indo no sentido contrário. Então, existe aqui já uma oposição, não é nem jurídica, ela é quase que moral, é quase que um sentimento. A questão de lidar com a imprensa é uma questão que ela é sempre delicada. Num processo como esse, ela é potencializada, a enésima potência. Por quê? Porque qualquer frase que seja dita, ela pode ser deslocada e cair como uma bomba no contexto da defesa. A produção de conteúdo, vamos dizer assim, de material que a delegacia produzia, que o Mário bem apontou, eram 4, 5 delegados produzindo materiais simultaneamente. Quer dizer, era difícil da gente até ter o inquérito em tempo real, aquilo que havia sido produzido, para a gente entender o contexto.
Então, assim, são diversos componentes aqui que eles precisavam ser avaliados, precisavam ser ponderados. Nós vamos comprar essa briga, nós não vamos comprar essa briga. A gente começou a identificar também alguns componentes que não são tão comuns em processos menores, que são as instituições agindo para se protegerem também. Então isso não é uma coisa tão comum de ver, né? Mas assim, em alguns desses casos, as instituições também estavam tendo um protagonismo ali que ia para além da elucidação dos fatos. E a respeito disso, nós tínhamos também que entender até que ponto nós deveríamos comprar essa briga, esticar essa corda, ou então dar uma segurada. Então foi um processo que, sem dúvida, ele, além de toda a repercussão, visibilidade, ele gerou um aprendizado, ele gerou uma casca muito grande para nós, inclusive para processos outros que não tiveram a mesma envergadura, mas que a gente, isso aqui a gente já aprendeu lá na KISS, vamos ir por outro caminho aqui.